É, né? Tá difícil a sua vida. Te convido a conhecer a minha história até o final. Meu nome é Douglas Aparecido Antônio, mais conhecido como Douglas Robinho. Bom, a minha história aconteceu em aproximadamente quando eu tinha meus 15 para 16 anos. Eu era jogador de futebol, jogava uma categoria de base de um clube em Limeira chamado Independente. Daí depois desse clube passei uma pereira na Internacional de Limeira e fui convidado para jogar no Guarani em Campinas. Na época eu estava sem empresário, parei de jogar futebol e comecei a trabalhar numa concessionária de motos em Limeira. Depois de alguns dias trabalhando, tive uma partida de futebol com os amigos da concessionária, né? E eu tive uma pancada, uma prensada no joelho. Depois disso, foram se passando diversos dias e o joelho foi inchando bastante e também a coxa, e sem entender o que estava acontecendo, inclusive nesse período. Precisei retirar na primeira semana 6 seringas de água no joelho, na segunda semana mais 6 seringas de água no joelho. Foi então que precisou passar por uma artroscopia, uma cirurgia simples de menisco. E depois desse período, muitas coisas foram acontecendo. E se passaram 2 anos e meio, tentando descobrir de fato o que tinha acontecido. Nesses 2 anos e meio, ainda sem um diagnóstico concreto do que seria a doença, eu precisei ser encaminhado para outro hospital em Campinas, na PUC, um hospital maternidade, onde quando eu cheguei ali, após 3 dias, retirei meu fêmur por completo, né? Estava bem descalcificado, já desfarelando bastante, e depois desse período começou a enviar para vários laboratórios do Brasil as lâminas para entender e sair um diagnóstico concreto do que seria a doença. Depois de 25 dias, saiu um diagnóstico na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, não saiu no Brasil, que era um câncer maligno que estava alojado no fêmur nesses 2 anos e meio. Foi então que a equipe médica, os familiares, amigos, todo mundo, né, ficou bastante preocupado referente à notícia, e foi então que eu precisei agir de uma forma mais rápida na equipe médica, onde eu era um forte candidato a fazer transplante ósseo, né? Só que como no hospital, na época, ele não era credenciado, não conseguiu fazer aí esse transplante ósseo. Foi então que nessa mesma semana que saiu o diagnóstico, uma equipe de televisão estava fazendo algumas matérias relacionadas ao Sistema Único de Saúde e conheceram o meu caso, foram até o hospital e gravaram comigo. Depois de 2 semanas, o Ministério da Saúde aprovou para que aquele hospital pudesse ser credenciado a ter o transplante ósseo, tal como o banco de ossos também. E com isso pude beneficiar de milhares de pessoas. Porém, o meu caso, como já era algo que estava com urgência para ter um desfecho, né, da situação, eu não pude esperar por esse transplante. Foi então que consegui um apoio de uma multinacional para colocar uma prótese interna, e foi feita toda essa cirurgia, mais de 9 horas de cirurgia, onde eu coloquei uma prótese interna e fiquei com um encurtamento de 9 centímetros na perna. Talvez, né, você pensando assim, você não consegue imaginar a dimensão do que é 9 centímetros, é uma perna mais curta, mas esses 9 centímetros que de fato chegou a mudar a minha vida. Depois desse período, eu comecei então a fazer a parte do processo de quimioterapia. Foram mais de 6 meses tratando de quimioterapia para conseguir combater, né, o câncer, ali toda essa parte do metástase. Desculpa, peraí. Para combater, foram ali mais de 6 meses de quimioterapia para tentar combater o câncer. Foi então no primeiro mês de quimioterapia eu tive uma metástase, né? O câncer espalhou pelo corpo todo, atingindo vários órgãos, enfim. E foi algo que, de fato, eu fiquei bastante preocupado, porém, eu sempre agi com um pensamento positivo. Eu sempre falo em tudo, nos lugares onde eu estou, que é como um tripé.
isso é a base para conseguir romper qualquer desafio. Primeiro é fé, família e amigos. Com esse tripé eu consigo romper qualquer barreira. Depois de saber, né, dessa notícia da metástase, começamos aí um tratamento mais intenso e com medicações para combater. E depois de um mês, a médica chegou em mim e falou assim: você acredita em Deus? Eu falei assim: eu acredito, né? Ela falou assim: eu não tenho outra explicação para dar diante do seu quadro, né? Você estava com uma metástase, o câncer tinha espalhado, né, por todos os seus órgãos, e agora, após aí todo esse tratamento que nós fizemos nesse um mês, já deu toda uma melhora no seu caso, no sentido de dos órgãos estarem normais e só na parte mesmo do fêmur que está algumas células ainda cancerígenas. E eu fiquei muito feliz. Daí depois desse período consegui retomar a minha vida. Comecei em 2009 a natação, comecei a nadar, representar o município na natação. Daí depois da natação eu comecei, daí em 2009 comecei a nadar. Daí depois eu comecei a ter bons resultados na natação. Só que teve um dia que os resultados começaram a cair. Foi então que eu fui fazer outro exame de rotina e fui ver que o câncer, né, ele voltou na região inguinal, daí no caso na virilha, da mesma perna, né, da perna esquerda, onde eu tinha tido o primeiro câncer. Foi então que eu precisei ser transferido para o ICESP, para o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, porque é onde eu estava tratando, né, há algum tempo já não resolvia mais o caso. E para a medicina são 5 anos, né? Para você, quando você tem um câncer, são 5 anos de acompanhamento e tratamento. Quando deu 4 anos, deu essa recidiva, voltou esse câncer. Foi então que eu fui para São Paulo, fiquei alguns meses lá, morando lá, tratando. E nesse período foi muito interessante que assim que eu cheguei no hospital, as pessoas, muitas pessoas lá, principalmente os funcionários, começavam a conhecer quem que era o Robinho, queria ir lá conhecer, já sabia um pouco da minha história. Já fazia já um bom tempo que eu sempre ficava no hospital, internado, e foi então que eu fui convidado para ser garoto propaganda do hospital. E foi muito interessante que, mesmo tempo que eu estava tratando, eu consegui fazer outras atividades, com isso conseguia conciliar, né, o tratamento com outras atividades e melhorar na questão de autoestima, de acreditar que tudo aquilo, aquele período difícil, de fato iria passar. Depois desse período, né, que eu fiquei internado ali no ICESP, foi um período bem difícil. Eu precisei mudar para São Paulo, um período que eu estava praticamente sozinho, que meus pais tinham mudado para o Rio de Janeiro, uma cidadezinha do interior do Rio, que se chama Silva Jardim. E foi um momento bem delicado também na minha vida, porque meu pai, ele não aguentou toda a situação que eu estava passando já há alguns anos, e ele estava numa situação bem difícil assim, e ele não aguentou, e ele quis separar da minha mãe e tudo. Aí minha mãe voltou para a cidade para estar comigo, né? E vamos dizer assim, no momento que eu mais precisava, ele deixou, né? São situações da vida. E eu não sei se é interessante colocar isso, eu não sei. Ou se eu tô... E daí depois desse período, né, que meus pais se separaram, foi um período bem delicado, né, onde eu tinha que retomar a minha vida, os meus afazeres, o meu dia a dia, e com o auxílio, né, da minha mãe, eu sempre fico bastante emocionado quando eu falo dela, que a minha mãe, ela deixou a vida dela para estar comigo em todos os momentos. E foi então que eu retomei, né, a vida, graças a Deus, que nesse momento que eu estava tratando do segundo câncer, foi um momento bem delicado. Eu já tinha passado por mais de 25 cirurgias, já tinha feito bastante raspagens, bastante momentos difíceis, delicados, mas que conseguimos superar e passar por todos eles. Depois desse período do ICESP, eu retorno, né, para a minha cidade, para Limeira, e retomo a minha faculdade, que eu tinha precisado ficar trancado. Minha formação, eu sou assistente social de formação, e eu tinha precisado trancado, retomo os estudos,
consigo me formar, consigo retomar a minha vida. E em 2015, em julho de 2015, eu tive algumas complicações na prótese interna que eu tinha colocado na minha perna. E começou a sangrar, muita pus, muita secreção, vazava, dava mau cheiro, estava tendo dificuldade para continuar com os treinamentos nos esportes que eu estava fazendo. E foi então que eu precisei passar pela amputação. Eu falo que, por mim, eu teria amputado já desde o início. Só que sempre os médicos, eles preservam o quanto conseguir, né, da perna, tudo. E por isso que eu não pude fazer essa amputação antes. Mas aí nesse período que eu estou retomando minha vida, em julho de 2015, eu passo pela amputação. Venho amputar, né, o meu membro inferior esquerdo de uma maneira total, desarticulando o quadril desde a cabeça do fêmur. E foi então que foi um novo recomeço da minha vida novamente. Um momento que eu pude enxergar ali, de certa forma, a liberdade. Porque quando eu tinha outra perna, eu fiquei por alguns anos com ela, eu era muito limitado no sentido de fazer as coisas. O esporte sempre esteve na minha vida e eu sempre gostei de praticar esporte. Só que eu ficava muito, de certa forma, limitado. Porque enquanto eu estava com a minha perna e curta também 9 centímetros, com uma prótese interna, eu não podia bater, eu não podia nem sequer correr, por causa que ela era pesada e, de certa forma, até incomodava. A partir do momento que estava sem perna, eu falei assim, puxa, agora eu vou conseguir melhorar na minha classe, na natação, eu vou conseguir nadar melhor sem ter carregar um peso, eu vou conseguir poder pedalar numa bicicleta convencional de 2 rodas, porque até então eu era, vamos dizer assim, teimoso, e eu estava participando de alguns grupos de pedais com um triciclo e as muletas ali amarradas, porque eu queria estar junto com as pessoas, eu queria estar com as pessoas, né, e tocar a minha vida. E foi então que consegui retomar. Bom, o esporte para mim, eu posso dizer que ele me traz vida, me traz ânimo e é algo que me faz sempre me desafiar. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho um slogan que eu sempre falo, que é o limite é só o começo. Isso porque o limite, quando eu achei que na minha vida era um limite, não tinha mais o que acontecer, aí foi só o começo para viver uma nova história, de uma maneira totalmente diferente. E o esporte eu vejo que faz parte da minha vida, faz parte do meu eu. O esporte, ele é algo que me permite acreditar que eu posso romper limites, eu posso acreditar que tudo é possível. Se eu já pensei em desistir, sinceramente, a palavra desistir ou não, eu não vejo essa palavra, sabe, na minha vida, porque em tudo que eu passei, já passei, se eu pensasse em desistir, talvez eu teria desistido. Eu acho que o segredo é você acreditar que você é capaz de romper os seus limites, as suas dificuldades, e isso que dá ânimo e força para prosseguir, porque diante de muita coisa que aconteceu, se eu tivesse de fato pensado, dado lado para o pensamento negativo, bem provável que eu já teria caído em algum momento. Quando eu estou na prova, eu sinceramente fico um pouco emocionado, porque nessa última prova foi bem desafiadora. Quando eu vi bastante pessoas até, né, às vezes no single ali, se desequilibrando, caindo. E eu falei assim, eu preciso, né, parar para ajudar, né? Confesso que eu parei para ajudar, mas muitas vezes as outras pessoas gritaram assim, meu, vai, você está na prova. Só que algo que é muito interessante, né, é uma sensação indescritível que tem quando eu estou competindo, porque é algo que me faz desafiar ainda mais. E quando eu vejo, né, a pessoa que tinha caído ali, eu fui parar pelo menos rapidinho para ajudar, é porque eu me lembro em vários momentos da minha vida as pessoas que sempre me ajudaram. A partir do momento, mesmo estando numa prova, eu vejo que mais que o que ganhar,
é você ter o prazer de falar assim no final, falar assim, meu, eu fiz, eu consegui. Isso daí é algo que faz total diferença, sabe? Para nós, a cada dia podemos crescer enquanto ser humano. Porque um desafio de uma prova, de um momento, assim, ele é indescritível. Quando você consegue terminar e falar assim, meu, foi difícil, foi muito, muito desafiador, mas eu consegui. Então, é indescritível, não tem como descrever a emoção de estar numa prova, participando de uma prova. Estar competindo, poder estar me desafiando e podendo melhorar a cada dia. Agora eu estou buscando melhorar, buscando a ajuda de profissionais para estar fazendo treinamentos com planilha, fazendo tudo certinho, para buscar sempre a evolução. E os próximos objetivos eu vejo que sempre estar em constante movimento, não parar. Isso para mim é que é o importante, é não parar. E o mais interessante de tudo que vem acontecendo nos últimos anos da minha vida é a quantidade de pessoas que a gente tem motivado. Eu vejo que isso daí faz total diferença. Quantas pessoas vêm trazer um relato que participa de uma prova, depois encontra, ou vem falar em uma outra prova no momento seguinte, ou em redes sociais, que chama e fala assim, cara, obrigado, porque depois daquela prova eu me esforcei mais, eu tinha às vezes algum problema de saúde, consegui focar para melhorar. Então isso daí eu vejo que não tem preço que pague você poder estimular as pessoas a cuidarem da saúde. Isso daí eu vejo que faz total diferença. Bom, quando nós falamos de quantidade de provas, né, que eu já participei, foram mais de 400, e o próximo desafio é o Wolf Series, dia 16 de janeiro, em Brotas. Olha, o recado que eu posso dar é uma frase que tem no meu livro que eu escrevi no momento que eu estava desacreditado no sentido de vamos dizer, sem ter perspectiva do que seria da minha vida. E eu coloquei essa frase, era num dia chuvoso, uma noite chuvosa, e essa frase, ela diz assim, a experiência ajuda a crescer, essa frase ela diz assim, a experiência ajuda a crescer, não perder tempo e valorizar a vida. A vida é muito curta para não ser vivida intensamente da melhor forma possível. Muitas das vezes nós reclamamos, mas só quem já ficou por mais de 60 dias em cima de uma cama sem poder levantar para ir no banheiro, fazer algo simples, sabe que isso faz total diferença. Então, eu deixo essa frase para você. A experiência, ela ajuda a crescer, ter sabedoria, não perder tempo e valorizar a vida.